Boa noite, meu amigo Fred. Boa noite, João Hélio. Boa noite. Me falem, por favor, só se meu áudio tá ok. Fred, me ajuda, por favor. Me fala se meu áudio tá ok. Só bota um legalzinho aí pra mim, pra saber se meu áudio tá ok. Fala, Igor. Boa noite, meu amigo. Obrigadão, Fred. Obrigadão. Obrigado, Joélio. Bom, boa noite, o pessoal vai entrando aí. Esperar só um pouquinho o pessoal entrar e aí a gente começa a live. A gente vai falar um pouquinho de comportamento aqui, da importância do comportamento para a vida de atleta, dos pais dos atletas e dos treinadores também. Na verdade, não vamos só falar de comportamento, a gente vai entender um pouquinho dos comportamentos. Como a gente saber dos comportamentos, a gente pode ajudar a gente a performar melhor, tanto como atleta, quanto como pai de atleta, e também para os treinadores, como tirar o melhor dos atletas, sabendo quais os perfis comportamentais dele. Essa é a ideia da nossa live aqui. Tá? A ideia é exatamente hoje, então fiquem bem à vontade aí para fazer perguntas, para o que for, a gente está aqui para tentar contribuir. Tá certo? Vamos esperar só mais um minutinho aí, tá? E a gente vai começar, certo? Maria, Coach, Felipe, Cíntia, obrigado, Gabriela, obrigado aí pra minha amiga Gabi pela presença, Vanessa, mãe de atleta, chegando aí. Fica aí, Vanessa, que vai ser bom pra você, viu? Garanto que vai ser bom pra você, tá? Então, bom, se você conhecer algum atleta, algum pai de atleta, treinador que precisa saber um pouquinho mais de comportamento aí, e não só saber de comportamento, mas como utilizar esse comportamento para performar, que é a ideia da nossa conversa aqui. Então manda para ele essa live aí, quem puder apertar no aviãozinho aí, manda aí pra gente tentar contribuir o máximo. E no meio da live vai ter uma situação bem legal aí, uma ideia que eu tive hoje, agora há pouco, e eu acho que eu vou botar em prática aqui, que eu acho que vai ser bom, vai ser legal para todo mundo. Tá certo? Bom, gente, como eu falei, 2 minutinhos aí que eu ia esperar, então vamos começar a live aqui. Quem acompanha minhas lives, quem já me acompanhou aqui, faz um tempinho que eu não faço, mas quem já me acompanha aqui sabe que minha live não tem tempo de 1 hora necessariamente, tá certo? A gente vai conversar, a gente vai passar tudo que a gente tem aqui, e quando tiver que acabar, a gente vai acabar sem ficar prolongando aqui, conversando muito, Eu sou muito objetivo, muito direto, e tento ser o mais simples possível para ajudar aí quem está aqui na live, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer hoje aqui, tá certo? Então um treinador muito bom aí, meu amigo Jeremias, Igor, sejam todos muito bem-vindos aí, tá certo? Bom, o que a gente vai falar hoje? Qual a ideia da live hoje? Por que é que eu trouxe esse tema para a live? Primeiro, eu acredito muito que o comportamento ele define o resultado de qualquer pessoa, não só dos atletas, O comportamento ele define sim o resultado de qualquer pessoa. É a partir do comportamento que você começa a ter ações importantes que vão te levar ao resultado. Eu realmente acredito muito nisso. E agora, nesses últimos 3 dias aí, na verdade quarta, quinta e sexta, eu tive aí a possibilidade de me formar em analista de perfil comportamental, que é algo muito profundo que eu tenho uma certeza que pouca gente conhece ainda, mas que a gente vai cada vez mais trazer isso no Instagram aqui para quem me segue, porque eu acho que é muito importante entender perfil comportamental e acho que todo mundo deveria fazer uma análise de perfil comportamental. Acho que esse é o primeiro passo para muita coisa para você conseguir um objetivo. Então, essa é a primeira coisa. Se você tem um objetivo a conquistar, minha sugestão é faça uma análise de perfil comportamental. Procure um profissional adequado, faça uma análise de perfil comportamental e faça a devolutiva da análise também, porque só o relatório, para quem não conhece, não vai dizer muita coisa, tá certo? Então, como eu fiz essa formação, acabei hoje, sou analista em perfil comportamental, então eu digo, por que não dividir, com meus amigos aí a ideia de entender um pouco de perfil comportamental, tá certo? E eu não consigo falar em comportamento voltado para a área dos atletas sem falar num cara chamado John Wooden,
que é um cara que eu sigo há muito tempo, né? Muito tempo de verdade, mesmo antes de a gente estar nesse mundo, eu sigo há muito tempo um cara chamado John Wooden, né? E esse cara fala muito de comportamento, ele fala demais de comportamento, e esse cara, ele sabe como levar as pessoas ao sucesso. Por que que eu estou dizendo isso, Bruno? Porque John Wooden foi um técnico de basquete, né, um técnico da UCLA, da Universidade da Califórnia, e ele simplesmente ganhou 88 jogos consecutivos. Então imagine aí, você ganhar 88 jogos seguidos, né? Isso quer dizer que você manteve o seu atleta em alta performance em 88 jogos na Liga Americana de Basquete, na Liga Universitária Americana de Basquete. Então essa é a primeira coisa importante. Além de ele ganhar 88 jogos consecutivos, esse cara, ele ganhou a temporada 10 vezes, 10 anos seguidos. Desses 10 anos, 7 foram invictos em 12 temporadas jogadas. Ou seja, em 12 temporadas jogadas, ele ganhou 10 e 7 invictos. Então, não tem como duvidar que esse cara sabia tirar o melhor dos atletas dele. É impossível duvidar em relação a isso, porque o resultado mostra isso, e você é o seu resultado, né? Você não é aquilo que falam de você, você não é o que você acredita que é, você é na verdade o resultado que você tem. E isso é fato, não tem como contestar isso. Essa é uma coisa importante. E algumas coisas importantes de John Wooden precisam ser ditas aqui. A primeira é que ele escolhia os jogadores dele não por perfil técnico e não por jogar bem, não, absolutamente não. Claro que o cara precisava ter o mínimo para aquilo ali, né? Mas ele escolhia os jogadores dele por comportamento. E ele dizia o seguinte: a técnica, o jogo, isso eu ensino, o comportamento não. O comportamento, ele vem com a pessoa traz, é uma carga genética e uma carga do ambiente que ela viveu, ela traz esse comportamento. E aí já vem a primeira informação importante: o seu perfil comportamental, ele é traçado desde criança pelo que você viveu, né? Ou seja, pelas suas condições do ambiente e pela sua carga genética. Daí vem o seu perfil comportamental natural. Por que é que eu estou falando natural? Guarda essa informação do natural, porque lá na frente eu vou falar sobre o perfil comportamental adaptado. E esse é muito importante para o atleta, porque é esse aí que a gente consegue trabalhar e mudar esse perfil comportamental para que você tenha a melhor performance possível. Não mudar o perfil comportamental, mas trabalhar para que você suba alguns níveis de alguns perfis. E aí você vai ter a melhor performance possível. Bom, como eu falei de John Wooden é o cara que fala da pirâmide do sucesso, né? E a pirâmide do sucesso, o que é que ela é? São 15 bloquinhos que compõem uma pirâmide, que nesses 12 anos de trabalho, né, nesses 12 anos que ele disputou essa liga, ele saiu reunindo os 15 maiores comportamentos, ou os 15 comportamentos mais influentes que um atleta precisa ter para que ele chegue à excelência na competição. Isso é a pirâmide do sucesso. E eu resolvi que eu vou dar uma aula sobre pirâmide do sucesso para quem está no meu grupo de WhatsApp. Então, se você não está no meu grupo de WhatsApp, depois dessa live, manda um direct para mim, pede o link do grupo, que eu vou te dar o link e você entra lá no grupo de WhatsApp, porque eu boto sempre todas as postagens lá e eu vou dar uma aula sobre pirâmide do sucesso no Zoom para quem está dentro do grupo de WhatsApp. Tá? Qual vai ser essa aula? Não sei ainda, eu tive essa ideia agora, então não sei ainda. Tá certo? Porém, se você não está no grupo do WhatsApp, entra lá, porque eu vou dar uma aula para quem está no grupo do WhatsApp, tá certo? E falando mais agora dos perfis comportamentais, já que a gente já introduziu com o John Wooden. Bom, a gente tem 4 perfis comportamentais. Todos nós temos 4 perfis comportamentais e algumas associações dos perfis comportamentais. Quais são esses perfis, Bruno? O primeiro é o dominante, tá certo? E o que é o perfil dominante? É aquele cara que ele é aguerrido, é aquele cara que é direto, aquele cara que é extremamente proativo de fazer as coisas, aquele cara que vai para ação, é aquele cara do fazer, né? De verdade, do fazer. A motivação que uma pessoa que tem esse perfil ela tem é que ela é ligada demais a resultado. Ela quer o tempo todo o resultado. Muitas vezes isso pode atrapalhar ela, porque é aquela pessoa que não é de grupo, aquela pessoa que não sabe conviver em grupo, tem alguns problemas de relacionamento. Ela é extremamente dominante. Esse é um perfil importante.
O outro é aquele cara que gosta muito de falar com todo mundo. Sabe aquele cara que chega na competição e ele parece um vereador, parece um político? Ele chega lá e fala com todo mundo o tempo todo e gosta de estar sempre ali no holofote, né? O cara que fala demais, é muito comunicativo, gosta muito de pessoas, né? Esse cara, ele é um perfil comportamental chamado influente. E esse cara tem uma grande questão aí, certo? Imagina se você se concentra para uma competição, certo? Você está extremamente concentrado para a competição, você se preparou para aquela competição e chega no dia da competição, lá no momento da competição, no ginásio, no parque aquático, onde for, né? Você chega lá e tem um monte de amigos seu e você começa a conversar porque esse é o seu perfil natural. Você começa a conversar e a competição, como é que fica? Talvez ela vá para o espaço. Então esse cara ele tem que ter muito cuidado no foco no presente, certo? Mas é um perfil comportamental interessante. Outro perfil comportamental é o estável, né? É aquele cara que é mais calado, aquele cara que é muito na dele, né? Aquele cara que fica mais quieto, tem mais tranquilidade, aquele cara mais tranquilo, certo? Ele gosta muito de segurança, gosta muito de estabilidade. Geralmente, e aí é uma percepção minha, geralmente esse cara é aquele cara que os pais dizem assim: poxa, ele precisa ter mais raça, ele precisa ser mais raçudo, né? Eu quero um pouco mais desse. É que o perfil comportamental dele não favorece isso. E aí a gente fica batendo, dando um murro em ponta de faca, certo? Mas aquele cara, na verdade, não vai acontecer se você não der o estímulo certo para adaptar o perfil dele. Ele não vai acontecer. As coisas não vão acontecer, certo? E o outro perfil comportamental é o conforme. É aquele cara que ele gosta do passo a passo, gosta do tudo explicado, né? Gosta que seja feitas as coisas de uma forma que ele consiga entender absolutamente tudo, entender qual o motivador, o que motiva esse cara, o que motiva esse cara saber o passo a passo, ele saber a tática, saber exatamente o que vai acontecer. É desta forma que ele consegue performar muito bem, que ele consegue de fato ir muito bem numa competição. O mais interessante e o mais legal disso tudo para a gente pensar é o seguinte: é que existe o perfil natural, que é aquele perfil que foi criado, como eu falei anteriormente, né, que foi criado de acordo com a sua genética e com o que você viveu durante o seu crescimento, durante a sua infância, certo? Esse é o perfil natural. Porém, aqui vai o pulo do gato e aqui vai o link interessante. A gente tem um perfil adaptado. E esse perfil é de quê, Bruno? É aquilo que a gente está precisando no momento. Então a gente adapta o nosso perfil natural. Olha que bacana, olha que coisa muito legal, e é exatamente aqui que eu quero chegar, certo? Para a gente começar a entender. E eu falei aqui que a live era para atletas, pais de atletas e treinadores. Então agora eu vou dividir ela passo a passo, tá certo? Bom, um atleta. A gente sabe que um atleta na competição, ele precisa sim ser aquele cara aguerrido, aquele cara que vai para cima o tempo todo, aquele cara que tem uma postura muito diferente, aquele cara que impõe a postura. Isto é importante na competição. Isso é extremamente importante na competição. E tem um perfil que faz isso, que é o perfil dominante. Então, Bruno, você está dizendo que na hora da competição, o atleta ele precisa, independente do perfil que ele for, ele precisa ter um perfil dominante? Sim, ele precisa ter um perfil dominante. A gente percebe isso em Michael Phelps, Usain Bolt, Anderson Silva. A gente percebe isso em grandes atletas, muitos grandes atletas. Por quê? Você olha para aquele cara e você vê que ele domina o ambiente que ele está. E esse ambiente é na competição. Naquele momento, você precisa ter esse perfil. Bruno, e é possível fazer isso? É possível fazer isso. É possível adaptar. Como, Bruno? Com algumas ferramentas, com autoconhecimento, a gente consegue de fato trazer o atleta para fazer essa adaptação. Bruno, você consegue fazer isso? Sim. Eu vou dar um exemplo aqui agora, que aconteceu ontem. Ontem um atleta me procurou, ela competiu hoje, e ela me procurou meio cabisbaixa, né? Meio, poxa, não foi como eu queria, Bruno. Eu faço trabalho com ela, eu faço preparação mental dela. Bruno, não foi como eu queria. Ok, eu conheço o perfil dela, eu não fiz o perfil
agora dela, mas eu conheço o perfil dela porque eu já conheço de comportamentos. Então o que é que eu fiz? Eu desafiei ela. Ela chegou para conversar comigo muito cabisbaixa. Depois da nossa conversa, que demorou 15, 20 minutos, porque eu já trabalho com ela, então eu já sabia onde eu podia ir, certo? Ela saiu sorrindo e com os olhos brilhando. Por quê? Porque ela gosta de desafio. É uma coisa que ela adora. Então você entender onde você precisa mexer no comportamento do atleta para trazer para ele um perfil dominante para que ele vá para a competição é extremamente importante. É por isso que o atleta precisa saber do seu perfil comportamental e, mais do que isso, ele precisa ter alguém que saiba manipular os perfis dele para que ele consiga performar melhor na hora da competição. Porque muitas vezes até o medo é um motivador para isso. É um motivador para tirar um máximo de você. Mas o medo também pode ser um motivador para te deixar encolhido. Principalmente quem tem perfil estável, por exemplo. Vai deixar você completamente encolhido, com muito medo. E esse medo vai tirar a sua performance. Então também é muito importante o atleta conhecer quando ele não é dominante, ele é estável. E aí o problema dele é o quê? É o medo. Muito medo e ele não consegue performar. E aí entra o treinamento mental como importância para isso. Entra o treinador mental como importância para isso. Para entender o atleta e saber mexer nessas questões. Saber qual é o perfil dele e saber mexer nessas questões. Bruno, mas o meu perfil comportamental é aquele cara que brinca muito, que vai, isso é bom? Até um ponto. Né? A gente precisa criar nesse atleta um ritual pré-competição que englobe essa situação que ele vai ficar confortável, mas também que depois traga ele para uma situação onde ele tem que ter muito foco, muita concentração para competir. Quem aqui não viu, por exemplo, Bolt brincando antes das provas? Provavelmente, eu não sei, eu aqui estou sugerindo, tá? Provavelmente o Bolt pode ser até um influente. E aí ele brinca, mas na hora de correr, ele domina a prova. Ele vira o dominante da história. Então saber mexer nisso aí é extremamente importante. Certo? Tem pessoas que sabem, tem pessoas que não sabem, mas que é possível aprender. Se você tiver um profissional que possa te ensinar, que possa trabalhar com você essa relação, isso vai ser muito bom. Então acho que aqui fica a importância do atleta entender essa relação. E os pais do atleta? Bom, quantas e quantas vezes a gente não vê pai de atleta cobrando errado do atleta? Eu tenho algumas histórias, uma delas eu já contei muitas vezes, mas é de um pai que me cobrou que o filho tivesse mais raça numa final de uma competição de judô. Mas a criação do filho foi para que ele fosse muito calmo, tranquilo, estável. Como é que ele ia ter raça? E o pai me cobrou exatamente isso. A resposta que eu dei para o pai foi: mas você dá tudo que ele pede. Eu não vou entrar nessa questão aqui porque a gente vai prolongar muito. Mas o que eu quero dizer é, muitas vezes os pais acabam cobrando errado dos filhos. E aí fica uma situação muito interessante. O pai tem um perfil comportamental, a mãe tem outro, o filho acaba tendo um perfil comportamental diferente e cria uma crise na família. Então a gente entendendo o perfil comportamental dos três, a gente consegue, na verdade, alinhar as expectativas, consegue fazer com que os pais entendam que essa cobrança dessa forma no atleta não vai funcionar e que não é assim que ele vai performar. Além do que, a gente consegue trazer o atleta para adaptar outro perfil comportamental. E aí sim, ele conseguir performar. Bruno, isso é fácil? Não, isso é um processo de trabalho que demora um tempo, mas que é muito possível. E que pode evitar, sabendo isso, que os pais comecem a cobrar de forma errada. Eu sou um cara, eu já falei para alguns pais que trabalham comigo já sabem disso. Eu sou um treinador mental e um treinador que acredito muito que os pais podem sim cobrar. Eu acho que os pais podem sim. Se diz muito, não cobre. Veja, se eu estou investindo em você, eu tenho todo o direito de cobrar. A grande questão é, como você faz isso? E entender o perfil comportamental pode mudar essa leitura e pode mudar essa chave muito. E pode mudar muito. E pode virar o jogo e os resultados do atleta, simplesmente porque os pais estão cobrando dele da forma correta. E pais, lembrem-se, vocês são parte fundamentais no resultado dos atletas, tanto para o positivo quanto para o negativo. Eu sempre digo que não se ensina pai de atleta a ser pai de atleta. Não se ensina isso. O atleta vira atleta também, muitas vezes,
pelo acaso, porque entrou na escolinha e foi bem, aí foi para um festivalzinho, foi bem, e virou atleta. Ele não pediu para ser atleta. O pai vai junto nessa jornada. O pai segue exatamente essa jornada. Não é diferente. O pai não entra numa faculdade de pai de atleta. Não tem. Entra na faculdade de educação física, também não ensina a ser pai de atleta. O clube não ensina, o técnico não, ninguém ensina. Certo? Então você precisa ir assim. Eu faço esse acompanhamento muito. Acabei, por exemplo, de fazer com uma mãe de um atleta. Faço muito esse acompanhamento e entender os perfis vai mudar o processo. Entender como funciona esse processo, porque não é só o perfil comportamental, é o tipo psicológico e os valores do atleta. Então, entender tudo isso também vai mudar o contexto, tá certo? E para o treinador, bom, se é importante para o atleta se conhecer, para ele tirar a maior performance dele, se é importante para o pai do atleta conhecer os perfis dos pais, os perfis deles, pais, e conhecer o perfil do atleta, para que ele não cobre errado, imagina se o treinador conhece exatamente como ele deve se comunicar com o atleta para tirar o melhor dele. Imagina se o treinador entende que o maior motivador, por exemplo, de um cara que tem um perfil comportamental de estabilidade, de calma, é a segurança que o treinador passa para ele. Esse cara se motiva tendo segurança de que aquilo vai dar certo, ou de, por exemplo, ele não vai se machucar. Imagina uma pessoa que faz patinação artística que cai. Imagina se o treinador ensina, sabe disso, ensina esse menino a cair, por exemplo. A segurança que ele vai dar, isso faz parte do perfil comportamental, faz parte do processo. Então, para quem é treinador, conhecer o perfil comportamental, por exemplo, de toda a sua equipe, porque é possível fazer isso em grupo. É muito possível fazer isso em grupo. Então imagina se a gente pega uma equipe, faz o perfil comportamental da equipe, entrega para o treinador uma devolutiva do perfil comportamental de como é a equipe dele, no geral, no todo. Claro que a gente pode fazer isso individual, mas também pode fazer em grupo. Imagina o ganho que ele vai ter para liderar essa equipe, sabendo exatamente o que motiva a equipe dele. É uma coisa extremamente fantástica. Então é importante para o atleta, é muito importante para os pais dos atletas e é muito importante para o treinador. Tem treinador que não tem ideia de como motiva o atleta. E aí o que ele faz? Dá porrada no atleta quando a porrada não é a melhor situação. Quando de fato a porrada não é aquilo que o atleta precisa. Assim como tem pai que dá porrada no atleta quando ele devia só dar o abraço e ele dá a porrada. E aí muitas vezes eu digo, cara, esse não é o seu papel. O seu papel é outro. Os papéis estão trocados aí, completamente trocados. E aí muitos deles perguntam para mim, pô Bruno, mas eu falo as coisas para ele, ele não escuta. Aí o técnico fala exatamente a mesma coisa, ele escuta. É porque você é pai, ele é técnico. E na cabeça do atleta, ele sabe disso, ele entende isso. Ele sabe que existe um atleta, um técnico e um pai. E o papel do pai é esse e o papel do técnico é esse. Então quando você muda essas questões, fica difícil para ele entender. Principalmente se você não conhece o atleta. Então, se você é pai de atleta, procure fazer o seu perfil comportamental, certo? Dos dois pais, do pai e da mãe. Procure fazer o seu perfil comportamental. Procure fazer o perfil comportamental do atleta. E vamos fazer uma devolutiva e entender o perfil comportamental dos três. Para que você comece a cobrar da maneira certa. Uma das reclamações que eu mais tenho em relação ao pai é exatamente isso. E acredite, pai, o atleta não vai te dizer, tá? Ele não vai te dizer. Por quê? Porque ele tem medo de te ferir, tem medo de te magoar. Então ele não vai te dizer, mas ele diz a mim. Muitos dizem a mim. E aí eu tento de alguma forma equilibrar esse processo. Assim como uma das reclamações que eu mais tenho de treinador, não do treinador em si, mas do atleta para o treinador, é a comunicação, a falha na comunicação. Muitas vezes o atleta não entende o que o treinador quer, porque o treinador está se comunicando da forma errada com ele. E como é que eu vou entender isso? Cara, você tem que saber o perfil comportamental do seu atleta. Como o seu atleta ele faz para render mais, o que é que ele precisa, como você comunica ele para ele render mais, o que é que você precisa fazer. Isso é extremamente importante, cara, extremamente importante. E depois do perfil comportamental, Bruno, vamos para uma situação de coach, vamos trazer uma situação de treinamento mental, porque o perfil comportamental ele vai te indicar o quê? Vamos falar um pouquinho do relatório de perfil comportamental. O que é que ele vai te indicar? O teu perfil natural, o teu perfil dominante,
desculpa, o teu perfil natural e o teu perfil adaptado, como é que tu está agindo hoje comportamentalmente? Quem é você hoje comportamentalmente e o que é que você deveria ser para que você ficasse mais confortável? Porque aquela pessoa que, por exemplo, é um perfil natural e ela está se adaptando muito, isso exige muito. Você acaba o dia fadigado, completamente fadigado, né? Cansado, exausto, porque exigiu muito que você mudasse o seu perfil, certo? Então a gente vai ver isso, vamos ver os valores dos atletas, o que ele está fazendo, qual o valor deles. Tem atleta que gosta muito mais, por exemplo, de entender o processo teoricamente, tem outros que são mais práticos, não gostam de perder tempo, tem outro que gosta de estar no holofote. Então, quais os valores dos atletas, certo? E segundo, quais as competências que o atleta tem que ele está precisando desenvolver? Quais as competências que os pais têm que ele está precisando desenvolver? Quais as competências que os treinadores têm que ele está precisando desenvolver? Certo? E aí a gente vai traçar esse perfil e traçar o seu objetivo e juntar isso. E dentro do seu objetivo a gente vai entender e vai sair com um mapa, certo? Do que você precisa fazer. E vai entender se tem alguma coisa te impedindo aí ou não. E aí a gente vai para o segundo passo, que é outro processo, certo? Então não sei se ficou claro para vocês ou não, mas se não ficou, por favor, me façam perguntas aí do que é que a gente pode ajudar, do que é que a gente pode trazer aqui para vocês, para que a gente consiga tirar um pouquinho as dúvidas e para que a gente consiga também trazer para quem está aqui, né? Tem 19 pessoas aqui, para quem está aqui, como a gente consegue ajudar o atleta, ajudar o pai do atleta, ajudar o treinador do atleta, tá certo? A de fato usar o conhecimento do comportamento para aumentar a performance do atleta. E essa é a grande intenção, essa é a grande ideia. Eu digo sempre o seguinte: quando eu estou numa competição, e algumas pessoas já viram isso, algumas pessoas até que estão aqui já viram isso, eu digo sempre o seguinte: quando eu estou numa competição, eu olho para os atletas ali aquecendo e eu sei quem vai ganhar a competição. Pelo menos 3, 4 ali que estão ali para ganhar a competição. Bruno, mas como é que você sabe isso? O comportamento dele é diferente. O comportamento dele é completamente diferente. Completamente diferente. Entende? Isso é extremamente difícil. Certo? Fazer isso é extremamente difícil. Precisa se treinar isso. Isso é treinável. O JP Machado aqui, PE Machado, me perguntou o seguinte: como atleta, como eu consigo descobrir o meu perfil? A gente pode fazer o seu perfil, depois entre em contato comigo, certo? Que eu vou te passar aí como é que a gente consegue fazer o seu perfil, trazer uma devolutiva para você em uma sessão no Zoom, certo? E você já vai sair com um mapa aí do que você precisa fazer para adequar os seus comportamentos aos seus objetivos. Depois me chama aí que eu te explico exatamente como a gente consegue fazer isso. Hoje eu consigo fazer toda essa análise do perfil comportamental e dar evolutiva para o atleta, certo? Então depois entra aí, tá certo? Então, gente, como eu sempre digo, né, minhas lives não tem muito tempo para acabar, eu sou muito direto e muito simples no que eu procuro falar, tá certo? Então, eu queria passar isso para vocês, queria passar para vocês a importância do perfil comportamental, queria também abrir aqui, né, quem precisa fazer o perfil comportamental, quem achou isso interessante, certo? Me chama lá, a gente pode fazer o perfil comportamental, mostro para vocês como funciona, qual é o investimento de fazer isso, a gente faz fazendo evolutiva, isso vai ser muito, muito, muito importante para você. Você que é do esporte coletivo, que vive no meio coletivo, cara, traçar o seu perfil comportamental vai te ajudar muito na comunicação com os outros. Isso é fundamental, de fundamental importância. Ok? E lembrando, quem não está no meu grupo do WhatsApp, me pede aí o link que eu mando para você, certo? Entra lá no grupo porque eu vou dar uma palestra lá, uma aula sobre pirâmide de sucesso de John Wooden, que eu acho que também vai ajudar bastante todo mundo aí que quer performar melhor, tá certo? Uma pergunta: o perfil prevê o geral ou as situações específicas? O perfil natural ele prevê o geral, certo? O perfil adaptado em situações específicas. E a grande situação é, a gente pode pegar o perfil natural e adaptar para o que você está vivendo hoje. É possível fazer isso, tá certo? Então a gente tem as duas vertentes aí. As duas vertentes funcionam, tá certo? Importante dizer o seguinte: para quem quer performar, você precisa adaptar o seu perfil se não for o perfil ideal para aquela situação. Cada situação provavelmente vai exigir um perfil ideal. E aí você tem que saber transitar
em relação a esses perfis aí. Isso é uma coisa extremamente importante. Por isso que é importante saber o perfil comportamental, tá certo? Para a gente poder transitar. Ok, pessoal? Então, bom, era isso que eu tinha para falar para todo mundo. Eu agradeço demais a todo mundo que está aqui. Essa live vai ficar no Instagram, vai ficar gravada, tá certo? Então, eu fico à disposição no direct para quem quiser tirar mais dúvidas, tá? Quem quiser fazer o perfil comportamental, é só me chamar que eu explico como é que funciona, tá bom? Forte abraço, boa noite, bom final de domingo aí para todo mundo e uma excelente semana para todo mundo aí. Valeu? Um abraço, valeu então.